Boa tarde a todos. Hoje nossa aula abordará o tema audiência de instrução e julgamento. Essa audiência de instrução e julgamento, ela vem após, nós vimos na aula anterior, ela vem após o quê? Ela vem após a fase de saneamento do processo. Então, a fase de saneamento do processo, posteriormente, agora a fase de instrução do processo. Como se inicia essa instrução do processo? Primeiramente, quais os princípios que norteiam essa audiência? Princípio da oralidade, princípio da concentração da causa, ou seja, a audiência ela é una e contínua. Identidade física do juiz, quem vai presidir a audiência é o magistrado. Irrecorribilidade das interlocutórias. Poder de polícia também está presente na audiência de instrução, uma vez que o juiz ele pode determinar a prisão, no caso de falso testemunho, no caso também de alguma pessoa que se comporte de forma indevida, e exalte, extrapole na sua conduta dentro da sala de audiência. Então, o juiz ele tem esse poder, de determinar, porque ele tem que manter a ordem, o decoro, ele que vai presidir essa audiência. Então, ele vai agir de acordo com que os poderes que lhe são inerentes. Então, a audiência, ela começa, dá início à audiência com o pregão. Então, a primeira fase da audiência é o pregão, O que é o pregão? O pregão seria a parte, o serventuário da justiça, pode ser o tabelião, pode ser o escrevente, o escrivão, eu falei tabelião errado, é o escrivão, o escrevente, pode ser qualquer pessoa que o juiz esteja auxiliando o juiz naquele ato processual. Ele vai até a porta do ato da audiência, de onde vai ocorrer a audiência, e vai gritar o nome das partes. Então, quando vocês escutam lá no fora, que é o pessoal gritando em voz alta, isso se chama pregão. Estão chamando as partes para dar início à audiência de instrução e julgamento. Então, ela vai falar o número do processo, autor tal, réu tal, Então, ela vai, e se as pessoas não chegarem, ela vai fazer novamente esse pregão. Depois de uns 5 minutos, ela faz novamente o pregão, para que depois não seja alegado que não ouviu e tudo. Então, o pregão, ele dá início, a essa fase de instrutória, de instrução e julgamento. Depois disso, quando o juiz adentra na sala de audiência, quando as partes sentam, se cumprimentam, obviamente, com toda polidez, com toda educação e respeito que deve exigir e deve estar presente nesse momento, então, eles irão o quê? O juiz ele irá perguntar, não propor. Ele vai perguntar se há acordo. Então, primeira coisa, pregão. Segundo, as partes vão entrar na sala de audiência, vão sentar devidamente em seus lugares. E, posteriormente, o juiz ele vai dar início à audiência de instrução e julgamento, e o primeiro momento ele vai perguntar se existe a possibilidade de acordo entre as partes. Porque, em razão da forma que o processo civil ele foi alterado, ele enaltece essa questão do acordo. Apesar que o Código de Processo Civil anterior, também, no rito da audiência, era obrigatório que o juiz ele tivesse esse momento de oferecer a possibilidade, um momento para que as partes pudessem transigir. Então, passado esse momento, as partes não têm interesse em transigir, em entabular um acordo, então o juiz ele vai começar a audiência de instrução lendo, o que é abordado nessa causa, fazendo um breve relatório, e vai fixar o quê? E vai ler os pontos controvertidos que já foram fixados no despacho saneador. Então, a audiência vai se ater àqueles pontos controvertidos, que já foram especificados no despacho saneador, e as partes também tiveram a oportunidade de indicar, esses pontos controvertidos.
Então, o juiz vai perguntar os pontos controvertidos, ele vai narrar os pontos controvertidos e, posteriormente, ele vai fazer o quê? Perguntar se houve depoimento, houve requerimento de oitiva da parte requerente ou da parte requerida. Se houve, primeiramente a audiência começa aí, ouvindo as partes, né? Ouvindo as partes, ou seja, eu não posso requerer, eu como requerente, eu só posso requerer a oitiva do requerido e vice-versa. Eu não posso requerer a oitiva da minha própria cliente ou do meu próprio, né, da minha própria constituinte. Não posso. Então, isso já tem que ter sido mencionado no processo no momento em que os advogados têm a oportunidade de especificar provas a serem produzidas, né? Então, esse é o primeiro. Então, se tiver requerimento de depoimento pessoal das partes, serão ouvidas essas partes. Primeiramente, o autor e, posteriormente, o réu. Né? Deixa eu ver aqui. Primeiramente, o autor, depois, o réu. Né? Se tiver sido arrolado assistente ou peritos, eles são ouvidos antes do depoimento pessoal das partes. Então, se tiver requerido, né, se solicitado por uma das partes perícia, né, ou assistência, nesse caso serão ouvidos primeiramente eles. Mas se não houver, né, primeiramente serão ouvidos os depoimentos do requerente e do requerido. Quando o requerente ele o juiz vai colher, né, vai ouvir o autor, o réu ele sai da sala de audiência, né, ele sai da sala de audiência, depois ele volta, né, a escrevente, a escrivã chama esse requerido de volta para a sala de audiência, depois de ouvir o depoimento do autor, né, depois do juiz ouvir o depoimento do autor, e posteriormente o requerido volta para a sala e ele é ouvido, mas o autor não sai da sala. Então, só o requerido que sai da sala, mas permanece os procuradores, permanece os advogados na sala de audiência. Depois de colhido, né, de ouvido o depoimento das partes, será, nessa ordem, ouvido que as testemunhas, sendo ouvido primeiramente as testemunhas do autor e, posteriormente, as testemunhas do réu. Ressalvando aqui que pode ser ter sido arrolada no procedimento ordinário, procedimento comum, pode ser arrolada até 10 testemunhas, sendo 3 testemunhas para cada fato controvertido. Então, eu posso ouvir até o número de 10 testemunhas, né? Mas se as testemunhas que serão ouvidas, elas simplesmente se tratar do mesmo fato controvertido, o juiz pode, inclusive, falar que não tem necessidade de ouvir aquela determinada testemunha. Né? Por quê? Porque a outra testemunha anterior já falou do mesmo ponto controvertido. Então, o juiz pode dispensar essas testemunhas e, se os advogados insistirem, né, no depoimento das testemunhas, ele vai ter que requerer. Fala, não, excelência, eu insisto na oitiva dessa testemunha, porque ela é preponderante para o desfecho do processo. Então, você tem que solicitar como procurador dessa parte. Então, primeiramente, são ouvidas as testemunhas do autor, né? E, segundamente, as testemunhas do réu. O juiz, a partir do momento em que a testemunha senta na cadeira, ela não pode manter contato nem com uma parte, nem com o advogado, né? Ela vai sentar de frente para o juiz, ou da escrivã, da escrevente, e de frente ao microfone e à câmera, né, para filmar o que ela falar, né, tanto que ela vai filmar e gravar o que ela vai falar, né. Então, ela não pode ficar olhando para trás, ela não pode ficar incomodada, às vezes, perguntar alguma coisa para o advogado ou para a parte, isso ela não pode fazer. Então, ela tem que se comportar como tal. Então, você, como advogado, você deve instruir
a forma correta dessa testemunha se comportar em juízo, porque é um ambiente totalmente diferente para essa pessoa, né? Essa pessoa não conhece o nosso mundo jurídico. Então, é necessário. Então, o juiz, a partir do momento em que a escrevente chama, né, a testemunha, porque as testemunhas ficam lá fora, né, elas não entram junto com as partes, elas ficam lá fora e vão sendo chamadas, né? Então, chama as testemunhas senta na frente do juiz, ela é qualificada, né? Então, o juiz, ele pergunta o nome, o endereço, RG, CPF, pergunta para ela se ela tem interesse na causa, se ela é amiga ou inimiga íntima, se ela tem alguma coisa contra o requerente ou contra o requerido. Por quê? Porque se tiver, aí ela já não pode ser juramentada, porque a testemunha, ela é juramentada, né? Ou seja, se ela não dizer a verdade, ela poderá ser processada, inclusive saindo de lá presa, por falso testemunho, pelo crime de falso testemunho, né? Então, no momento em que a testemunha senta, o juiz a qualifica, né? O juiz vai qualificar. E, posteriormente, o juiz, satisfeito, né, de ter ali indagado a testemunha, porque o juiz, ele vai indagar a testemunha do teor do processo, o que ele quer saber, né? O que ele quer é que fique, né, provado no processo, para que ele possa decidir posteriormente. E, nesse caso, depois é passado para o advogado do autor fazer perguntas e para o advogado do réu fazer perguntas também. Então, todas as partes terão oportunidade de fazer perguntas para a testemunha. Lembrando que nosso sistema, ele não é mais presidencialista, né, onde a pergunta tinha que ser direcionada para o juiz formulava para a parte, ou para a testemunha. Hoje, não mais. Hoje, nós podemos, como advogados, fazer perguntas diretamente para as testemunhas. Se o juiz achar que essa pergunta não é pertinente, que às vezes está havendo uma indução da testemunha, o juiz, ele vai interromper, ele vai falar que você não está, né? Não, doutora, isso a senhora está induzindo a testemunha, né? Então, o juiz, ele vai corrigir, porque ele preside essa audiência. Agora, um fato importante, gente, é que pode ser que, por exemplo, que uma pessoa tenha um testemunho extremamente importante, mas é que ela tenha, seja, por exemplo, parente da parte. Ela poderá ser ouvida como informante, né, e não como testemunha. Qual a diferença, né, professora? Qual a diferença entre um e entre o outro? No caso, a informante, ela não vai ser juramentada, mas o juiz vai ouvi-la, as oportunidades serão a mesma, né? A mesma oportunidade, ou seja, tanto o advogado do autor quanto do réu também irão fazer perguntas para o informante. Então, gente, é importante ressaltar aqui também que, findado o momento da qualificação pelo juiz da testemunha, se a parte contrária quiser contraditar a testemunha, esse é o momento oportuno. Então, o momento oportuno para contraditar a testemunha é após a qualificação dela, né, pelo magistrado, ok? O magistrado fechou, né, ou seja, fechou a boca, o advogado, ele vai falar o quê? Excelência, contradito a testemunha e vai arguir o motivo, né? Porque ela tem interesse na causa, porque ela é amiga, porque ela é parente, porque ela não vai falar a verdade, porque existe uma hierarquia entre as partes. Então, tudo isso vai poder ser alegado aí como contradito. Então, primeiro ouve-se as testemunhas do autor, depois as do réu. Passado isso, gente, as testemunhas, né, o juiz, ele vai fazer o quê? Iremos passar para os debates orais. Então, os debates orais, em regra, poderão ser convertidos em memoriais, né? Então, os debates orais poderão ser convertidos em memoriais. O que é isso, memoriais? Vocês sabem? Não. Não?
Memoriais são as alegações finais do processo, só que ao invés de ser oral, o advogado, tanto do autor quanto do réu, vai apresentar isso de forma escrita. O juiz vai fixar um prazo hábil e tanto o autor quanto o réu, vai apresentar esse memorial de forma escrita. Em regra, ele deveria fazer de forma oral. Só que aí ele vai fazer em forma de escrita, memorial. Então, não vai ser na hora da audiência, entendeu? Vai ser isso. Tem gente que prefere, né? Fala, o advogado acha ótimo quando há o requerimento de que as alegações finais sejam convertidas em memoriais. Então, deixa eu pegar meu roteiro, que ele está melhor aqui. Não é esse. Pois é, então depois eu vou achar o roteiro aqui, que o meu roteiro que eu fiz para vocês, ele está mais detalhado. Então, depois dos memoriais, vai para o juiz o quê? O processo vai concluso para o juiz, para ele proferir o quê? A sentença. Então, gente, a audiência de instrução e julgamento, ela é bem simples. Ela abrange o quê? Ela abrange ritos processuais. Né? Então, deve ser seguido esses ritos processuais sob pena de você estar, né, incorrendo ali em não seguindo o trâmite da audiência de instrução e julgamento. Então, deve-se seguir o trâmite para que não ocorra nenhum problema, né? Que o juiz vá te chamar atenção, o juiz vá te interromper a testemunha, interromper a audiência, né? Então, tem que seguir todos esses trâmites que eu falei para vocês. Sob pena o quê? Sob pena de o juiz, ele tem que presidir, ele vai corrigir essas falhas. Né? É necessário que ele corrija essas falhas caso haja a ocorrência de qualquer interferência e intercorrência no meio dessas audiências. Então, vamos lá, vamos ver se eu acho o meu aqui. Tá aparecendo para vocês? Vai aparecer agora. Esse roteiro é mais fácil, né, da gente seguir. Então, tá dando para vocês verem esse roteiro, gente? Pregão, tentativa de conciliação, esclarecimentos. Tá? Então, beleza. É esse mesmo que eu queria. O outro vai complementar esse, é outro material. Então, gente, como eu falei para vocês, a audiência, ela vai ser presidida pelo juiz e vai seguir a seguinte ordem. Primeiro, pregão, que é a convocação das partes. Depois vem o quê? A tentativa de conciliação, que o juiz, ele vai fazer isso. Então, se tiver acordo, o que acontece? Fim do processo. Né? O juiz vai homologar esse acordo e o processo se encerra por ali. Agora, se não houver acordo, tem que prosseguir, né, e começar ali a instrução do processo, né? Se tiver peritos e assistentes, se tiver sido, no caso, apresentado, se tiver sido solicitado perícia técnica ou assistência, então, eles serão ouvidos primeiramente. Depois, são ouvidos o quê? O depoimento pessoal das partes, né? O autor, em primeiro lugar, e o réu, em segundo lugar. Depois vem o depoimento das testemunhas, sendo na mesma ordem, depoimento das testemunhas do autor e depoimento das testemunhas do réu. Depois, os debates orais são convertidos em memoriais, se quiserem, porque pode ser que na audiência de instrução e julgamento as partes queiram fazer sustentação oral. A sustentação oral é de 20 minutos, podendo haver a prorrogação por mais 10 minutos a critério do juiz. Então, você vai defender, né? É a última manifestação do advogado no processo, antes de ser proferida a sentença, tá? Então, aí, em regra, o que acontece na prática? Esses debates orais são substituídos por memoriais. E depois vem a sentença, né? O juiz, depois do processo, irá concluir para o juiz, ele vai proferir a sentença. E caso vocês não fiquem satisfeitos, né, os advogados não fiquem satisfeitos com
a decisão, né, a sentença do juiz, depois cabe embargos declaratórios, cabe recurso de apelação, né? Lembrando que nos juizados especiais cíveis, que são regidos ali pela Lei 9.099, o procedimento é diferente, tá? O procedimento da audiência, ele é diferente. Por quê? Porque a audiência de conciliação, ela, primeiramente, ocorre uma audiência de conciliação. Não havendo acordo, parte para uma audiência de instrução e julgamento. Mas as testemunhas, não há necessidade de arrolar essas testemunhas no processo. Basta levar as testemunhas no dia marcado para audiência de instrução e julgamento, né, para que elas possam ser ouvidas, tá? Então, é diferente nos juizados especiais cíveis, né? Então, com relação à audiência de instrução e julgamento, vocês têm alguma dúvida? Pode abrir o microfone de vocês para a gente poder tirar as dúvidas acerca dessa audiência de instrução e julgamento. Gabi, quando ele solicita memoriais, ele permite o memorial, qual que é o prazo para ele dar a sentença depois? Olha, o juiz, ele tem, quem tem prazo é a parte, né? Mas no caso, o juiz, ele tem, o prazo dele, acho que é 15 dias, salvo engano, previsto no Código de Processo Civil, mas ele pode alegar o quê? Assoberbamento em razão do assoberbamento do trabalho, da escrivania. Então, ele pode ali protelar sem que nada aconteça, né? Não existe uma punição para isso. Então, o juiz acaba que ele fica sem prazo, né, para ele proferir a sentença. Mas, engraçado, nos juizados especiais cíveis, tem juízes que falam assim, olha, espera só um pouquinho lá, doutores, que daqui 15 minutos eu já vou soltar a sentença. Então, ele faz praticamente na hora, em razão dos princípios que norteiam os juizados especiais cíveis, de oralidade, celeridade, informalidade. Eles não têm que fazer relatório, né, no momento que ele vai prolatar a sentença, já é diferente. Já na justiça comum, não. Em regra, o juiz, ele concede o memorial e depois o processo vai concluído para ele, para que ele possa proferir a sentença, né? Agora, perguntaram aqui se tem prazo para apresentar memorial. Isso vai ficar a critério do juiz. Esse é um prazo onde o juiz pode fixar o prazo, né? Um prazo que é dilatório, né? Por quê? Porque o juiz pode fixar 15 dias para apresentar, 20 dias para apresentar o memorial. Então, não existe um prazo no processo civil que prevê a apresentação de memorial, porque o juiz pode ampliar esse prazo, entendeu? Ele pode ampliar ou reduzir esse prazo. Em regra, os advogados pedem para ampliar, né, o prazo. Alguma outra dúvida? Hã? Tranquilo? Não querem fazer mais nenhuma pergunta? Professora, é o seguinte... O juiz tem prazo de 30 dias para proferir a sentença. Se não houver justificativa que fundamente a necessidade de um prazo superior nos termos do artigo 227 do Código de Processo Civil. Então, o juiz, ele tem o prazo de 30 dias, tá? Eu falei, que é Carol, né, que perguntou. Então, mas em regra, gente, o juiz, o prazo, ele pode pedir que seja prorrogado. Ele nem precisa pedir para que seja prorrogado. Se ele não proferir a sentença em 30 dias, né, prorroga os prazos de forma automática, porque o juiz, ele pode alegar assoberbamento, né, alguma justificativa que justifique esse atraso na entrega da sentença, ok? Quem queria perguntar? É o Matheus? Isso, professora, a senhora falou sobre que vai fazer aquilo com o Alex, a gente tem que fazer logo após entregar para a senhora, como é que vai ser? Aí a gente tem no cronograma, né? O cronograma está previsto, deixa eu olhar aqui na anotação, acho que até a última semana de junho, vocês podem entregar o processo todo, né? Aí a gente não sabe, é melhor, eu estava combinando com o Alex, vocês levarem o processo lá na faculdade, deixar lá no NAS, entendeu?
É melhor do que você mandar por e-mail, ter que imprimir, né? Sendo que é só não ir todo mundo de uma vez, dá para ir lá e levar o processo. Entendi, Entendeu? mas assim, a gente vai ver algumas simulações de vocês também, né? Porque no Vai, meu vai. caso, tem muita Porque dúvida. vocês não vão fazer mais audiência, vocês não vão fazer mais audiência no caso de vocês. Quem vai fazer audiência para que vocês cumpra a questão pedagógica somos nós, os professores, entendeu? A gente vai escolher um caso dentro do que Entendi. foi distribuído para vocês, tanto no NAS1, da turma de terça e de quinta, e nós iremos apresentar para vocês uma audiência, né? Vai ser feito por mim, pelo Alex, pela Priscila, pelo professor Helder, né? Pelos A professores do questão, NAS, entendeu? a questão desse trabalho vai valer tanto para o NAS 1 quanto para o NAS 2? Não, não, nós teremos atividades do NAS1 normais, que vão ser fixadas no AVA, entendeu? Entendi. Aí vocês podem, terminando o cronograma, eu coloquei para vocês no NAS 2, só que o cronograma lá tá com a fixação das audiências simuladas. E a gente, como vocês não terão que fazer audiência simulada, então esse prazo só mesmo para entrega, que é da último dia da entrega do processo, tá? Tá lá no cronograma. Eu vou disponibilizar novamente para vocês lá, sem a data das audiências. Né? Então, com relação à audiência de instrução e julgamento, depois que vocês verem, né, vocês terão que fazer esse relatório, né, da audiência, vocês terão que assistir essa audiência que vai ser feita pelos professores, né, audiência simulada que será realizada pelos professores, e vocês terão que fazer um relatório. Como que vai ser o relatório? Você vai relatar o procedimento que foi feito naquele momento. Então, ver se foi o cumprido, se foram lidos os pontos controvertidos, foi ouvido primeiramente quem? As testemunhas de quem? Do autor, depois do réu. Então, você vai relatar o que aconteceu nesse processo, Yara, né, que você perguntou. Então, é assim que você vai relatar o processo, tá? Até porque acredito que vai ficar gravado, né? Vai gravar, então aí qualquer coisa também, vocês não têm que ficar afobados em fazer na hora, né? O relatório. Vocês terão um prazo depois para assistir novamente para fazer esse relatório, né? Então, com relação à audiência de instrução e julgamento, alguma dúvida, gente? Estou aqui para ouvir vocês, né? Para a gente tirar as dúvidas. Porque é o seguinte, quando você vai para a audiência de instrução e julgamento, né, como advogado, você tem que ir muito seguro dessa audiência, dos ritos que ocorrerão dentro dessa audiência, porque você vai ter que passar uma segurança para o seu cliente, né? Então, você só vai passar essa segurança para o seu cliente se você estudou o processo, né? E se você tem conhecimento do trâmite processual. Então, é necessário que vocês fixem bem né, como proceder, né, o roteiro dessa audiência de instrução e julgamento, para que quando vocês forem fazer uma audiência de instrução e julgamento, vocês já saibam, né, se comportar e o que vai acontecer dentro dessa audiência de instrução e julgamento, né? Por isso que a gente vê de forma mais detalhada, e seria legal se tivesse as audiências simuladas de todos os casos, mas como essa questão da pandemia, e às vezes para fazer online fica difícil, né, aí vai ficar um pouco difícil a logística, porque tem gente que não tem internet boa. Então, para evitar que um aluno fique prejudicado, a gente resolveu fazer dessa forma, né, para não prejudicar os alunos que não têm acesso, às vezes, à internet. Pode até ter acesso à internet, mas não é uma internet de qualidade para a gente poder fazer uma audiência que vai durar aí pelo menos uns 45 minutos, né? Então, por isso que a gente resolveu fazer dessa forma. O professor Alex resolveu fazer dessa forma. Mas a gente vai conversando e eu vou avisando para vocês no dia certinho, né, como que vai ser. Agora, a atividade para essa aula de hoje, eu quero que vocês façam
uma audiência online, que vai ser no site, vocês assistam uma audiência de instrução e julgamento online no site chamado Audiência Online, vocês vão escolher uma audiência, vão assistir e vão emitir esse certificado que é do próprio site, entendeu? Esse site se chama Audiência Online, é do juiz José Andrade. Então, esse juiz, ele é muito didático, né? Então, lá vocês terão como visualizar e como, né, ali é uma audiência real, né? Inclusive, ele alerta que está sendo gravado, que vai ser disponibilizado para fins pedagógicos, né, didáticos. Então, é uma audiência muito formal. Então, dá para vocês saberem bastante e detalhado as fases, né, dessa audiência. O que acontece realmente dentro dessa audiência. Então, eu vou colocar para vocês a atividade que eu quero dessa aula de hoje, é isso, entendeu? Os meninos que já assistiram audiência online, ficaram apaixonados, né? Porque realmente o juiz, ele é muito educado. Como o pessoal sabe que está sendo gravado, né? Então todo mundo fica bonitinho, educadinho. Então dá realmente para vocês pegarem todas essas fases processuais e mentalizarem, não decorarem, porque não é isso que a gente quer. É que vocês realmente tragam esse conhecimento para a vida profissional de vocês, entendeu? Então, essa vai ser a nossa atividade dessa aula de hoje, tá? E alguma dúvida a mais? Podem me perguntar, estou à disposição de vocês. Alguma sugestão? Vocês ficaram muito tristes de não fazer as audiências? Hã? Ou não? Tá tranquilo? Então, vamos fazer o seguinte, né? Então, a gente vai se falando e eu vou disponibilizar o material para vocês. É uma parte, mas por isso que a gente vai suprir de outras formas, né? Mas semestre que vem vocês vão fazer outras audiências, tá? É complicado. Saudade, Gabi. Oi. Então, é chato, né? Assim como foi falado aí, mas Não, eu acho que tem como fazer, né? é tão esperado esse momento, né? Pelos alunos. Os alunos a maioria gosta desse momento, né? De colocar em prática tudo que foi estudado. Porém, em razão de questões que fogem ao nosso alcance, é que foi decidido dessa forma, ok? Mas a gente faz outra audiência semestre que vem, faz oficinas voltadas só para audiência, né? Me comprometo com vocês, a gente trabalhar dessa forma. Semestre que vem nós estamos lá de novo, se Deus quiser, ok? Vocês não vão ficar prejudicados, não, ok? E vocês vão, na hora que vocês assistirem a audiência online, vocês vão me contar o tanto que é bom, tanto que abre a mente de vocês, tá bom? Então, eu vou finalizar a aula. Alguma outra dúvida? Tá bom, beijo, Gabi, com Deus. Beijo, Gabi. Obrigado, Deus. viu? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.